Lembra-te de mim. Essa expressão foi repetida por Neemias algumas vezes ao longo do seu livro, especialmente na parte final. E queremos aprender, meus irmãos, deste livro e sobre este servo do Senhor para nós hoje. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no último capítulo de Neemias, capítulo 13, nos dois últimos versos. Neemias, capítulo 13, versos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Oremos. Pai, conduza-nos agora para compreender a Tua palavra. Inspira-nos, ó Deus, em Ti e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Neemias é um livro de memórias de Neemias sobre o reinado de Artaxerxes I, rei da Pérsia, e do retorno do povo de Deus de Israel do exílio para a terra prometida. Só para vocês entenderem o contexto histórico, este retorno começou lá com Zorobabel e ele levou cerca de 110 anos na sua totalidade. Neemias está aqui do meio para o fim deste retorno e chega a Israel. Neemias fez muito mais do que muitos israelitas fizeram ao longo da história. Ele trabalhou junto com Esdras na restauração da vida espiritual de Israel, foi governador de Israel por 2 vezes, trabalhou na reconstrução do muro e foi bem sucedido, vamos voltar a isso. Era servidor público de qualidade, reconhecido pelo seu chefe. Também era aquele que se tornou imprescindível para fazer aquela obra naquele momento. Todos são unânimes em dizer que Neemias foi a pessoa certa, na hora certa, para fazer o que era certo para o povo de Deus. E ele termina esta maravilhosa obra dizendo assim: lembra-te de mim, Senhor. Esta oração muito humilde vale de um crente que serve ao Senhor. E por isso, meus irmãos, precisamos aprender de Neemias para as nossas vidas hoje, pois os autores são unânimes em dizer que as mesmas lutas que Neemias enfrentou no passado são as mesmas que encontramos hoje também. A primeira coisa que precisamos destacar aqui é o caráter e o perfil de servo. Afinal, quem era esse tal de Neemias? Ele era copeiro do rei. Ele trabalhava junto ao rei Artaxerxes I. Isso, meus irmãos, na época era algo de extrema relevância e importância, muito mais do que podemos imaginar. Ele não apenas servia ao rei, como dá a ideia na realidade que ele trabalhava na administração do palácio e algumas coisas assim. Neemias era um homem extraordinário, mas tinha algumas características que vale para todos nós. A primeira delas é que Neemias era crente. Por si só, isso já deveria bastar, meus irmãos. Ele era crente. Como a gente pode perceber isso? Sua fidelidade a Deus é incontestável. Sua vida de oração reconhecida. O apego às Escrituras é visto em cada um dos momentos. Neemias servia a Deus acima de qualquer rei da história e colocava a sua vida diante do Senhor, como todos nós devemos fazer. Neemias era firme nas convicções e nas decisões. Não era daqueles que, como se diz, Maria vai com as outras. Não, Neemias sabia o que ele precisava fazer e fez. Ele estava presente. Muito interessante, meus irmãos, que Neemias ele esteve junto com o povo.
Ele sai do Império Persa e chega em Israel destruída, completamente destruída. E a primeira coisa que faz não é fazer um grande discurso. Ele vai para o meio do povo. Ele vai saber o que o povo está pensando, está achando. Ele vai comer com o povo, entender o que está acontecendo. E depois disso, meus irmãos, a gente vai encontrar Neemias pendurado no muro trabalhando. Depois, com o povo lamentando e chorando, enfrentando as lutas, adorando a Deus. Ele era presente em todo o tempo. Ele era íntegro em todas as fases da vida, e não foi por falta de receber proposta de suborno. E ele era humilde, nunca se achou. E ele fez questão, meus irmãos, de tratar isso. E o que nos chama a atenção nesse texto é exatamente essa riqueza da humildade de Neemias. Ele tinha autoridade de governador, mas em determinado momento o povo passava fome, ele vai comer o que o povo comia. Ele vai viver onde o povo vivia. Ele vai andar, gente, de uma forma extraordinariamente humilde. E isso é maravilhoso demais de se ver. São características que todos nós podemos ter e que vale a pena ter. Esse era Neemias. Agora tem outra coisa que esse texto nos mostra de muito interessante. Neemias sobre virar a página. Construir o muro, e para aqueles que não sabem, um dos fatos e eventos de Neemias é ele reconstruir o muro de Jerusalém em 52 dias. Para aquela época, meus irmãos, cidade sem muro não era cidade. E eu não estou falando de murinho, desses que a gente constrói com tijolinho empilhado, não. Eram muros, na realidade, que em cima passavam carruagens e ficava a defesa. Eram grossos, eram pesados, eram delimitadores, eram importantes, era simbólico. Quando Neemias soube que os muros estavam destruídos e as portas pegavam fogo, estavam consumidas pelo fogo, ele chorou. E colocou no seu coração o propósito de reconstruir a cidade, e dentro disso, reconstruir os muros. E ele o fez de forma brilhante. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção em Neemias? É que ele nunca disse: esse muro é meu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele sabia que ele era servo do Senhor. E isso foi brilhante no livro de Neemias, porque ele nunca se orgulhou. Esse muro aqui, quem construiu fui eu. Está aqui, ó. E queria colocar o nome dele no muro. Ele não quis isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque ele sabia que estava fazendo a obra de Deus e sabia virar a página da sua vida. Reconstruiu o muro em 52 dias, tinha um prazo. Deu graças a Deus e foi para outra atividade. Juntou o povo para consagrar, fez um culto como nunca havia há tanto tempo em Israel, um culto como aquele. Sabe aqueles cultos que mexem em nosso coração, que a gente vai para casa ainda refletindo e pensando no que foi dito e cantarolando as músicas que cantamos no culto? Foi assim que o povo fez. Depois ele voltou para a Pérsia e continuou o seu trabalho lá. Anos depois, ele volta para Israel e faz mais. Neemias soube virar a página e nunca disse: este muro é meu. Isso é tão importante. Quando Cristo escolheu e preparou os seus discípulos, os fez entender uma coisa: eles precisavam entender que era preciso virar páginas. Alguns eram pescadores, deixariam de cuidar daquelas redes e se tornar pescadores de homens. Depois, eles precisavam aprender. Depois, Jesus havia de morrer e ressuscitar. E encontrou com aqueles discípulos e disse: agora vocês precisam virar outra página da vida. E vocês vão precisar sair desse lugar e ir para o mundo pregar o Evangelho.
E depois eles fizeram isso, e depois eles souberam que uma das riquezas da vida com Deus é saber virar as páginas da vida, ou melhor ainda, deixar que Deus vire as páginas da sua vida. Lembrar com esperança e colocar diante do Senhor, e por isso Ele o fez. Lembra-te de mim, ó Deus. Mas ele não estava preocupado com orgulhos humanos, nem com nada parecido. Ele estava simplesmente colocando sua vida diante de Deus. Como é bom poder, meus irmãos, servir a esse Deus tão grande. Sabe por quê? Nós descobrimos que na nossa vida cristã e na nossa vida como um todo, há alguns que não sabem virar as páginas e parecem que ficam empacados em sua própria vida, ou lamentando um passado que já foi, ou um passado que nunca houve. Neemias não. Terminou o muro e continuou. E depois continuou e continuou. Porque ele sabia que a alegria em Deus é saber que o projeto de vida só termina na eternidade, no céu. Neemias sabia disso. Lembra-te de mim. Ele vai repetir em 4 vezes essa mesma expressão, e foram momentos muito difíceis. Veja, ele teve que corrigir alguns problemas graves no meio do povo, e ele vai fazer isso com muita autoridade e muita sabedoria também. Mas depois de uma crise, realmente era muito difícil. Tomar decisões difíceis nunca é fácil, mas ele teve que fazê-lo. E ele terminava assim: lembra-te de mim. O primeiro momento foi quando Neemias impediu o empréstimo de dinheiro com juros e cancelou as dívidas. Os poderosos da época, mesmo com tudo devastado, ainda tinham aqueles que emprestavam dinheiro para o povo para conseguir pagar imposto, e cobravam caro. Neemias juntou esses homens e resolveu a situação. Segundo momento foi quando os tesoureiros do templo, nomeados por Neemias, viram que não havia mais ofertas para o templo. Ele restituiu o dízimo, as ofertas para o templo, e usa uma expressão belíssima que diz assim: não abandonaremos o templo do Senhor. Que expressão belíssima que ele vai citar. Depois ele vai restaurar a santidade do sábado, impedindo o povo de trabalhar, e mesmo dos comerciantes de fora fazer o mesmo. E por fim, Neemias lida com um casamento misto. O povo quebrou a lei, casando-se com mulheres estrangeiras, e enfim, ele resolveu essa prática. Era uma nova era de fé e de esperança no Senhor. Por isso, meus irmãos, Neemias soube fazer o que era necessário e pôde orar assim, depois de tão difícil luta: lembra-te de mim, Senhor. Ele simplesmente, meus irmãos, continuou depois de cada uma dessas fases. Neemias nos desafia como crentes a sermos crentes melhores, pessoas melhores, servos melhores. E ele colocou de uma forma muito simples: a palavra de Deus em primeiro lugar. Quando terminou o muro, a primeira coisa que fizeram foi ler a palavra de Deus. Então, tenha a palavra de Deus em primeiro lugar. Busque-a, estude, use devocionalmente, viva com a palavra de Deus. Depois, ter uma vida santa diante de Deus e dos homens. Isso não significa ser hipócrita e santarrão, significa ser fiel ao Senhor e se portar como Deus quer que nos portemos: santidade e fidelidade. Também Neemias estabeleceu um culto que agrade a Deus, com sinceridade e vida.
todos os cultos nossos, que sejam esses, não apenas no domingo, e como é bom cultuar no domingo, mas em cada momento de nossas vidas, um culto que agrade a Deus. Neemias também nos deixou o exemplo de uma vida inconformada com o mundo, mas voltada para Deus. E finalmente, uma disposição única e espiritual de continuar. Neemias nunca achou que o muro era dele, ele sabia que não era. E é tão bom, meus irmãos, saber continuar. E o que desafiamos a todos aqui nesta manhã, nesse ano que inicia, é que possamos aprender, assim como Neemias, a continuar todos os dias, até o dia final, e sermos vasos usados por Deus. Por isso, convido você a ficar de pé.